Hoje é um dia de festa, um dia que nós sentamos à mesa com o Senhor para participar do corpo e do sangue de Cristo. Mas antes, vamos aprender mais da palavra de Deus e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel 37 para ver o que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Ezequiel 37, se você tem dificuldade de encontrar, o obreiro vai até você, te ajuda, é muito importante acompanhar para você ler depois na sua casa, revisitar aquilo que nós vamos estudar aqui em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Quem crê que o céu é real, diga aleluia. Porque ele é real, ainda que tenha alguém que não creia. Amém? Encontraram? Vamos ler com a ajuda de Deus. Está escrito assim, Ezequiel 37, a partir do versículo 1, uma leitura um pouco longa, mas pode ficar tranquilo que nós vamos explicar detalhadamente. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levantou em espírito. O Senhor levantou em quê? Em espírito. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Estavam o quê? Sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvir a palavra de Deus. Ouvir o quê? A palavra. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada um ao seu osso, mas houve o que? Um ruído. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se sobre pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Não havia neles espírito. E ele disse-me: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: venham dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé. O espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Um exército grande e extremo. Então disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Nós estamos o quê? Cortados. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e eu vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos aprender do Espírito Santo com esse texto lindíssimo da palavra de Deus, em que o Senhor em espírito, como nós falamos, isso aqui é uma visão. Ele pega o profeta Ezequiel e fala: olha, profetiza, tem um vale por aí de ossos secos, sequíssimos, que não tem mais vida.
Para eu entender o que Deus fala comigo a cada reunião, ou em qualquer lugar que eu entro para aprender mais de Deus, eu tenho que entender uma coisa: Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Se eu não estiver em Espírito, eu não entendo o que Deus fala comigo, eu não consigo entender. Então Deus pega ele, leva em Espírito num vale de ossos sequíssimos, que vocês repetiram. Ou seja, aonde não tem mais vida, aonde não tem mais esperança, aonde se acabou o último suspiro, Deus chega e fala: profetiza que eu faço voltar a vida. E o Senhor faz isso. Talvez hoje você esteja como esse vale de ossos sequíssimos. Talvez dentro de você não tenha mais vida. Estamos falando de Espírito, estamos falando da nossa vida com Deus. Alguns ao longo do caminho se tornam um vale de ossos secos, sequíssimos, não tem mais vida, não tem mais esperança, não tem mais alegria, e começam a viver sem Deus por aí, sem esperança. Mas Deus chega, e hoje na pessoa de Jesus Cristo, Ele chega para a igreja e fala: tem jeito, é só você profetizar, tem jeito. Quando o Senhor fala para o profeta isso, Ele fala para ele: tu sabes, Senhor, tu sabes. Sabe por quê? Porque o sim e o amém está na mão de Deus. Porque se aquele profeta fosse dele mesmo, não fosse pelo Espírito Santo, o vale de ossos secos permaneceria no mesmo lugar. Se o Espírito Santo de Deus não tomar a igreja, não ardeie no teu coração, você entra e sai dentro do vale dos ossos secos. Mas se você nessa noite aprender de Deus, você sai livre e vivo, que é o mais importante. Nós precisamos ter um entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é espiritual. Deus revela-se à igreja da forma que Ele quer, com quem Ele quer. E às vezes Deus para uma igreja para falar com uma pessoa. E aqui nós vemos que o primeiro conselho é que ele tinha que ir em espírito. Mas no versículo 4 eu fui falando para vocês, que como é um texto longo, palavras-chave. Ouvir a palavra do Senhor. Quando eu ouço a palavra de Deus, a palavra revelada, que hoje não é tão valorizada. As pessoas não creem mais na palavra de Deus. Se elas crescem na palavra de Deus, haveria uma genuína conversão. Existem aqueles que frequentam a igreja, aqueles que participam das reuniões, que são boas pessoas, mas ainda estão correndo risco, porque eles não estão ouvindo a palavra de Deus. E enquanto nós não ouvimos a palavra de Deus, seja em qualquer área da nossa vida, nós estamos dentro de uma cova de ossos secos. E Deus nessa noite quer nos tirar desse lugar. Ele quer tirar nós desse vale. Mas eu quero que vocês entendam. Abra a Bíblia em João. Deixa eu marcar, depois a gente volta aqui, que nós temos que ir compreendendo. João, Evangelho de João 4, 24. Pastora, mas o que isso tem a ver lá com... Tem, você vai ver. João 4, 24. Diz assim: Deus é o que? Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Pastora, por que a senhora mostrou? Para não ficar na minha palavra. Isso é bíblico. Então eu tenho que entender o que a Bíblia diz. Por que isso? Porque se eu entrar na igreja e a minha mente estiver turbada, a minha mente estiver preocupada com o que eu vou fazer quando eu sair da igreja, ou com o problema que eu tenho que resolver amanhã, você não está em espírito. E em espírito você não recebe a bênção de Deus. Em espírito não pode ter profecia sobre a sua vida. Em espírito, se você não estiver em espírito, você não recebe a palavra de Deus. Sabe por quê? Quem está vendo Deus aqui? Silêncio, né? Quem está vendo Deus?
Mas quem sente Deus aqui? Viram a diferença? Aleluia. Porque Deus é Espírito. E nesse momento esse Espírito Santo de Deus está passeando pela igreja, está sondando o teu coração, está vendo se você está prestando atenção no que Ele está ensinando, está observando a sua atitude como cristão, para te curar, para te libertar e para te levar para o céu. O Espírito está sondando quem está atento ao que Ele está falando à igreja. E se você não está atento ao que o Espírito está falando à igreja, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Por isso que ele diz, lá na Nova Aliança, Jesus veio em pessoa, mas ele subiu ao céu e ascendeu ao céu. E ele diz, quem adora a Deus, adora em espírito. É por isso que os homens criam deuses, porque eles têm necessidade de ver alguma coisa palpável para adorar. Então criam-se deuses, diversos tipos de deuses, não é só imagem. Criam-se heróis, porque eu preciso de algo que me sustente. Mas o Senhor começa a falar com esse homem. No versículo 5 ele diz assim: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Querido, hoje você pode ser uma caveira espiritual. Hoje você pode estar se sentindo seca, vazia, sem nada. Mas se você crer, Deus fará entrar o Espírito em você, e você viverá novamente para a honra e glória do nome do Senhor. Não é pastor, não é homem, não é mulher, não é ninguém. Deus fará entrar em você o Espírito, porque Ele quer te tirar do vale dos ossos secos, Ele quer tirar da sequidão, Ele quer tirar você da dor. Mas muda o seu comportamento diante de Deus. Sirva a Deus com alegria, porque nessa noite Deus não manda palavra em vão. Tem pessoas aqui que estão dentro desse vale de ossos secos, já se fez de tudo para ela sair, mas ela não consegue sair. Mas nessa noite, se você crer, nós vamos profetizar e o seu Espírito voltará e você glorificará o nome de Deus. É coisa tremenda, é coisa séria, não é brincadeira. Isso não é uma palavra de brincadeira, é uma palavra para você ir para o céu, querido. É uma palavra de vida, é um estudo para você crescer na fé. E se você se sente dentro de um vale, começa a clamar: Senhor, eu quero profetizar que o Espírito entre em mim. Não tinha nada. Sabe o que é o Espírito? O fôlego de vida. Você está sem vida espiritual. Você chora, você sofre, você ora, mas você não é atendido porque você não tem vida. Morto não tem vida, ossos secos não tem carne, não tem vida, não tem espírito, queridos. E Deus começa a fazer um trabalho, mostrando que Ele é Deus, aleluia. Mostrando que aquele que nós julgamos, aquele que nós consideramos perdido, aquele que nós viramos a cara, Deus pega aqueles ossos, coloca no lugar da vida e Ele glorifica a Deus. Não podemos desprezar ninguém. Quem vai dar valor a um monte de ossos secos ali, sequíssimo, mais que seco, poderíamos usar na linguagem moderna, esturricado, queimado, já não tem mais nada. Mas quando a gente não tem nada, Deus chega com tudo para nos dar vida. Essa é a grandeza de Deus. É isso que nos faz vencer todos os dias, saber que Deus faz isso. Deus chega e fala isso. Sabe por quê? Porque quando você está morto espiritualmente, isso cabe para todo mundo. Não é só para a nossa igreja, não é só para esse culto, para todo mundo. Quando você está morto, você deixa de produzir frutos. E quando você deixa de produzir frutos, a palavra diz, Jesus disse: a árvore que não dá fruto eu corto. Mas Jesus, antes de cortar, Ele dá um conselho. Antes de cortar, Ele estende a mão. E nessa noite Ele está estendendo a mão para você. E você decide, quer ser cheio do Espírito novamente? Quer voltar a viver na presença de Deus? Quer voltar a dar glória a Deus? Quer voltar a ser uma pessoa de oração? Ele coloca o Espírito sobre você e você viverá. Não é o homem que vai colocar. Querido, se nós convencêssemos alguém
Quantas pessoas que eu gosto, que me são queridas e gostam de mim, não estão aqui. O homem não convence ninguém de nada. Por isso que eu falei, fica em espírito, porque se você ficar em espírito, Deus desvenda o mistério do teu coração. Se você fica em espírito, Deus entra na tua vida agora e transforma, muda, restaura e coloca o que está fora do lugar, no lugar. Deus cura, Deus liberta e Deus salva. Mas eu não preciso pregar sobre cura, porque eu sei, se você sair do vale hoje, você já sai curado. Deus não levantou aqueles ossos imperfeitos, levantou perfeito, porque Ele é Deus. E Ele fala, eu vou soprar e vós vivereis. Mas preste bem atenção, Deus não nos dá vida à toa, Deus nos dá vida para produzir. Qual foi a sua última produção diante de Deus? Qual foi a sua última produção diante de Deus, querido? Qual foi o seu último fruto diante de Deus? Eu não tenho, Jesus. Oh meu Deus, eu não tenho fruto, Jesus. Então comece a clamar para que nessa noite o Espírito de vida entre em você, para você começar a produzir, porque Deus disse, a árvore que não der fruto eu vou cortar. Ele nem discute. Eu corto. Não adianta falar, Jesus, não. O dia de arrependimento é hoje. O dia de você sair do vale é hoje, porque amanhã pode ser tarde. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se essa reunião termina, a gente não sabe se Jesus volta. Meu irmão, aceite a palavra de Deus. Olha, aquele homem foi colocado diante de um morto. Você está morto espiritualmente. Não importa se você tenha 1 ano, 10 ou 20 de crente, é noite de você acordar, é noite de você viver, é noite do Espírito Santo entrar em você, é noite de você falar em línguas, é noite de você crescer na presença de Deus, é noite de Israel chorar para entrar no céu, porque senão não entra. Ah, pastor, é duro, mas se nós não aprendemos como está aqui, nós não entraremos no céu. Nós não entraremos no céu. O que Jesus nos ensina? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas nós não entendemos isso. Entramos por esse caminho, mas quando a coisa aperta ou o inimigo se aproxima de mim, ele consegue me dominar. Não deixe o inimigo te dominar. Seja dominado pelo Espírito Santo, querido. Seja dominado pela palavra de Deus. Seja dominado por aquele que é e era e há de vir. Seja dominado por aquele que tem tudo para te oferecer. Seja dominado por aquele que é o dono da vida, é o dono do ouro, é o dono da prata. Seja dominado por aquele que se der uma ordem agora, tudo se acaba. Mas também é aquele que dá uma ordem agora, é o problema que você deixou na sua casa, a sua dor, ele vai lá e faz, porque ele pode fazer. Então eu preciso entender isso. Se eu não entender isso, eu vacilo, eu caio na graça, eu perco a graça de Deus. Quantos estão dentro da igreja, mas estão com os ossos sequíssimos? Se a gente apertar, espremer, não consegue sair nada, porque já morreram. Aqui não é lugar de morto, querido. Aqui é lugar de vida, aqui é lugar de alegria. E você é convidado nessa noite a viver. Você é convidado nessa noite a começar a produzir frutos. Produzir frutos não é só vir no culto, irmão. Qual foi a última vez que você falou para alguém que Jesus mudou a sua vida? Qual foi a última vez que você contou para mim? Eu fui na igreja, eu estava com um problema, eu saí de lá curado. Por quê? Porque você tem vergonha? Ou porque simplesmente você acha que não precisa? Ou você acha que o céu só vai caber você? Não estamos dando frutos de arrependimento, frutos de gratidão a Deus. Mas nessa noite Deus, Ele está cheio de misericórdia com essa igreja. Talvez tenha tempo que você não tome a Santa Ceia cheia do Espírito Santo de Deus. Hoje Ele quer que você cheie a mesa cheia do Espírito Santo de Deus. Ele quer te tirar desse vale. E quando nós olhamos e vemos os ossos secos, Ele fala, profetiza. E Deus começa a trabalhar, fazer aquela obra de arte, porque Deus, Ele faz mesmo.
E ele começa a produção dele, e ele começa a falar. No versículo 7 diz assim, vamos começar do 6: e porei nervos sobre você, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Primeiro ele vai começar a restaurar a tua carne que está doente, a tua carne que está anêmica. Estou falando tanto espiritualmente quanto fisicamente. Ele começa a trabalhar, ele começa a fazer o que tem que fazer, ele começa a colocar pele aonde não tem mais condição de ter pele, porque está sendo comido. E ele diz: eu estou começando a regenerar alguém, eu regenero, eu tenho o poder de trocar a tua pele dos pés, a cabeça, eu tenho o poder de trocar o teu coração, as suas articulações, eu tenho o poder. E ele começa ali, preste atenção, não esqueça, nós estamos falando em espírito. Isso era uma visão que o profeta estava tendo, e Deus está trazendo essa visão para você hoje, para você sair daqui vivo. E ele continua. Por isso que eu falei, vou ler depressa, que depois a gente vai voltar e vocês vão entender. Quando ele pôr em vós o espírito, você vai saber que ele é Deus. Sabe por quê? Porque muitos já consideram você morto, muitos já te consideram morto, muitos já falaram que ele ali não tem jeito, mas para Deus nada é impossível. Para Deus não tem dificuldade para mim e para nós que somos humanos. Deus chega e começa a falar, e o profeta fala: então profetizei. Preste bem atenção no versículo 7: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Vai ouvir barulho no inferno, vai ter ruído, porque nessa noite Deus começa a juntar os teus cacos, querido. Ele começa a juntar, preste bem atenção, Deus não é confusão não. Ele vai colocar o osso certo no lugar certo, até que está com o problema no lugar certo. Ele vai fazer tudo certinho, ele vai começar a te moldar, ele vai fazer com você como ele faz com barro. Pode até doer um pouco, mas você vai sair curado em nome de Jesus. Pode machucar na hora, mas depois você vai glorificar a Deus. Deus está te dando a oportunidade de vida, Deus está te dando a oportunidade de glorificar o nome dele. Deus está te dando a oportunidade de você sair de um buraco sem fazer esforço, porque é ele que está fazendo esforço por você. É ele que está trabalhando, é ele que está dando a ordem. O diabo falou: é meu. Ele fala: não é meu. Não tem mais vida, tem vida. Eu vou secar, eu vou colocar a coração para matar. Eu troco a pele, eu troco os ossos, eu troco tudo, porque o poder e a força está com Deus. E por que você se assusta? Por que você se assusta? Não precisa ter medo de Deus. Você tem que ter medo do teu inimigo, porque ele é falso, mas Deus é verdadeiro, ele é puro. E quanto mais conhecemos a Deus, nós o glorificamos. Houve um barulho, um ruído. Imagine, coloque a sua imaginação para funcionar. Era um exército que Deus ia levantar ali. Talvez dentro de você tenha um guerreiro, uma guerreira. Talvez você é um exército para Deus. Talvez você vai gerar almas e mais almas para Cristo, porque Deus vai te usar. Mas é preciso primeiro te levantar, porque caído a gente não consegue fazer nada. Então ele continua. Depois do ruído, que cada osso se juntou no seu lugar, Deus começa a mostrar para aquele profeta: eu sou capaz de fazer isso. Mas aqueles ossos ainda não tinham a vida. Olha que interessante. Mas tinha um corpo. Amém? Ele não tinha vida ainda.
porque Deus ainda não tinha mandado soprar o espírito de vida nele. Ele tinha a capa, mas não tinha o espírito. Não queira ter só a capa, queira a capa, mas queira ter o Espírito Santo de Deus com você. Tenha, mas eu tenho a minha capa é perfeita, ninguém percebe, mas Deus percebe. E é por isso que Ele vai trocar a tua capa também, para você mostrar e provar para o diabo que Deus é Deus, e que com Deus ninguém pode brincar. Ele continua, no versículo seguinte: e olhei, 8, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia o quê? Não havia neles o quê? Irmão, saia da cova, deixa de ser um morto-vivo, irmão. Aonde está a tua alegria? Aonde está a tua felicidade? Aonde está o teu coração? Que você não consegue mais se alegrar na presença do Senhor, que você não consegue, não tem mais desejo de orar, você não tem mais desejo de falar de Cristo para ninguém. Aonde está aquele irmão que quando começou amava a obra de Deus, falava de Jesus para as pessoas, mas o tempo passou, né? O tempo passou, até que chegou o dia de hoje, e que Deus te trouxe aqui para dizer para você: já coloquei tudo, falta o Espírito. Você quer viver novamente? Porque se tiver alguém aqui que disser para Deus: eu quero Deus, eu quero que o Senhor coloque em mim o Espírito, Deus vai dar para continuar. Porque senão Ele não vai soprar. Ele não vai soprar. Você vai continuar morto, com a pele, com a carne, com o nervo. Preste bem atenção. Deus criou o homem, fez o homem. O homem estava lá deitado. O homem já tinha corpo, mas o homem não tinha vida, porque não tinha o Espírito, o fôlego da vida nele. E quando Deus olhou e falou, soprou o fôlego de vida, deu aquele sopro, o homem acordou, veio a vida. E é isso que Deus está ensinando para nós hoje. A profundidade desse estudo é isso. Deus quer soprar o fôlego de vida novamente em você. Você foi juntado já à pele, foi juntando, já era para você estar morto, já era para você estar morto. Deus foi juntando, te trouxe hoje aqui. Agora falta uma coisa: se você quiser o sopro do Espírito de você, se você quiser o sopro, se você quiser eu te dou o sopro da vida, se você quiser, você sai diferente. Mas é você. Ele chega no versículo 9, ele disse assim, e ele me disse, Deus dizendo ao profeta: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Amém? Amém. O Espírito Santo vai soprar agora. Amém. Ele começa a soprar. E se você tem vida, você vai mostrar agora. Aleluia. Agora eu não posso fazer nada. É o Espírito Santo. Ele está soprando. Ele está soprando. Onde tem vida, vai levantar. Porque assim ele faz. Sopra, Espírito Santo. Vai soprando. Tem morto aqui dentro. Mas ele diz agora: vem dos 4 ventos. Dos 4 ventos. Do norte, do sul, do
Comece a soprar. É o Espírito soprando. Passando sobre você. Aleluia. Isso é para você ver o que é o Espírito Santo. Eu profetizo nessa igreja. Para aqueles que querem, nessa noite, em nome de Jesus, sair desse vale, sair dessa servidão. Tem momentos que a igreja precisa entender. Você senta aí e fala: é a pastora, não sou eu. Quem dera se eu tivesse esse poder de me calar e Deus se manifestar em você. Quem dera se eu tivesse esse poder. Mas o Espírito Santo está soprando nos quatro ventos da igreja, e a oportunidade está chegando até você. A você que blasfema contra Deus, a você que se desviou do caminho, a você que vai para a igreja obrigado, o Espírito Santo está soprando. Deus não quer te cortar. Aleluia. Assim como Deus falou com Ezequiel aquele dia: assopra sobre estes mortos, que eles vão viver. Não continue morto, querido. Porque se você continuar morto, você vai continuar preso num vale de ossos sequíssimos. Agora não é o momento de você pensar: mas eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo. Isso Deus cuida depois. Ele está tratando com você. Está tratando com você. Versículo 10 diz assim: aleluia. Glória a Deus. Diz assim: e profetizei como ele me deu ordem. Quem deu ordem é ele próprio, Deus. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Se levanta agora na presença de Deus. Agora é o momento de Deus te levantar, é o momento de Deus te erguer. Deus está te tirando da cova. Ele já te tirou de uma cova real, hoje Ele está te tirando da cova espiritual. Volte a ser um homem de Deus, volte a ser uma mulher de Deus, porque o Espírito está soprando ainda aqui, é nos quatro ventos, e não acabou ainda. Ainda tem coisa para Deus fazer aqui essa noite. O que eu não sei. Não vim aqui à toa e nem você. Se você veio pensando que você ia encontrar outra coisa, meu irmão, eu sinto muito. Você está tendo um encontro com a vida. A morte está encontrando com a vida. E quando a vida que Jesus chega, as pessoas estremecem, as pessoas se levantam, como está escrito, e se torna um só, um exército de vencedor. É assim que Deus trata comigo, com você. Porque Deus é fiel. Precisamos ter muito cuidado com a bondade de Deus. Muito cuidado com a bondade de Deus. Essa é uma igreja simples, mas é uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ela não é dirigida pelo homem. E às vezes a gente fala: ai Deus, que coisa dura. Mas é o remédio amargo que dá vida e que dá saúde. Mas tem mais. Ele ensina no versículo 11:
Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Nós estamos cortados. Até hoje, o diabo fez você acreditar que você foi cortado da presença de Deus. Nós hoje somos o povo de Israel. Nós não somos o povo que estamos caminhando para uma terra física, mas estamos caminhando para o céu. E ser cortado do céu é coisa seríssima. E eles achavam: vamos ser cortados. Mas Deus não veio aqui para te cortar, Ele veio para te dar a oportunidade de vida. E Ele fala: nós estamos cortados. Acabou-se. Não acabou. Versículo 12: portanto, profetiza e disse-lhes: eu abrirei, glória a Deus, as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos entrarei a terra de Israel. Deus está tirando você da sepultura hoje, querido. Sabe para quê? Para te levar para o céu, a terra prometida. Pastor, isso é mais um problema. Desculpe, é seu que não acredita. Eu acredito e quero que, em nome de Jesus, essa igreja receba nessa noite essa palavra, essa profecia. Eu te tiro da sepultura agora, em nome de Jesus. Eu te arranco de lá agora. Está fundo para fora. Eu não consigo subir. Eu profanei, eu pequei, eu menti. Deus está te tirando agora com toda a força para te colocar com vida. Você crê? Você crê que Deus está te tirando da sepultura agora? Você já estava com o seu caixão lacrado. Deus está te tirando da sepultura. Meu irmão, Deus existe. Em 2018 Deus fala cara a cara com a gente. E Deus só não cita nome para a pessoa não ficar envergonhada. Aí a gente deixa o Espírito Santo usar a gente. A tua sepultura. Aleluia. Tem alguém aqui que a sepultura está sendo aberta e você não voltará mais para lá, porque crente, quando chega o seu último suspirar, ele não morre, ele passa da vida para a vida eterna com Deus. A Israel celestial te espera, meu irmão. Você escolhe: ou sai da sepultura ou fica travado nela. O que ele manda é falar: profetiza para o povo que eu vou tirar ele da sepultura. Profetiza. E para você que crê, eu profetizo que, em nome de Jesus, você sai da sepultura agora. Não é amanhã, é agora. É o povo de Deus. Aprenda a palavra com Deus. Deus vai mostrar para alguém o que Ele é Deus. Para você que duvida que Ele é Deus. O que Deus vai fazer? Porque Deus não é perverso, não. Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. E pelas coisas grandes que Ele vai fazer na sua vida, você será um exército de Deus na terra. Você pregará o evangelho e dirá: eu conheci um Deus que me tirou da cova. Eu brinquei com Ele, eu fui para a igreja. Eu achei que eu estava feliz na igreja. Brinquei com Deus, mas eu cheguei lá e Ele juntou os ossos quebrados, colocou tudo no lugar, aleluia. Colocou nervo, colocou pele, colocou tudo e diz: agora eu vou te dar um novo espírito. Soprou o espírito em mim e hoje eu estou vivo porque Deus é bom. Amém? É isso. Ainda te leva para o céu. Olha que coisa linda. Ainda te leva para o céu. É muito sério e muito bonito ao mesmo tempo, porque a sepultura é um lugar de escuridão, é um lugar de trevas, e Deus está te tirando. É aquilo que eu sempre falo aqui. Se fosse na época que eu era criança, na igreja, eu acho que as pessoas se ajoelhariam no chão e gritariam: Deus, muito obrigado, muito obrigado. Mas Deus está trabalhando, está fazendo o que Ele tem que fazer. Versículo 13, já estamos encerrando. E sabereis que eu sou o Senhor,
quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Ele já te chama de povo dele. Amém? E ele fala assim, ó, você vai saber que eu sou o Senhor. Sabe por quê? Porque na sepultura, na dor, na tristeza, na angústia, no problema que você vive na sua casa, na derrota que você vê na sua casa, no fracasso que você vê, você nunca terá força para sair. Mas Ele é que está te tirando da sepultura, e todos em vez de ressuscitou, ainda vão falar assim, e você vai glorificar o nome de Deus. Mas na sepultura você não fica. Na sepultura você não fica. Porque Ele diz: eu vou abrir a sepultura, povo. Não é pastora, não é bispo, não é padre, não é governo, é Deus. É Deus. Você conhece Deus? É coisa para Deus. O que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Acorda, meu irmão. É tempo de viver, é tempo de alegria, é tempo de vitória. Tem mais. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Palavras do Senhor, não é minha. Palavras do Senhor Deus, palavras do livro Salmo. Ele vai pôr o espírito dele em você, o espírito da vida, o espírito da alegria, o espírito que te convence do pecado, do juízo e da justiça, o espírito que vai falar para você: você está errado, você está certo. O Espírito Santo de Deus, que levará você a para mais perto de Deus e a ter mais intimidade com Deus. E quando Ele colocar esse espírito em você, e você tiver vida, aqui Ele fala: vos porei na vossa terra. Onde que é a nossa terra? Alguém já aprendeu? Onde que é a nossa terra? No céu. Oh, glória a Deus. Eu te faço bem aqui na terra, querido. Eu te ajudo, tiro você da sepultura, te dou uma vida, te dou uma família, mas tem mais, eu te levo de volta para casa, aleluia. Você volta para casa comigo, você vai lembrar do meu filho nos ares. Então, querido, a decisão é sua: ou você sai agora da sepultura e receba o Espírito de Deus na sua vida, ou você será cortado. É hora de dar fruto. Abra sua Bíblia, João 15, novamente no livro de João. Eu não estou falando que você vai ser cortado da minha cabeça, não, tá? Deus me livre. O meu desejo é que todo mundo vá morar no céu, incluindo eu, graças a Deus, é meu sonho. Preste bem atenção nesse versículo, e nós vamos tomar Santa Ceia, porque o vento do Espírito que sopra nos quatro cantos ainda está aqui. Está escrito assim: toda vara em mim que não dá fruto, o que acontece? Atira. E Mateus está escrito que corre. Deus tira. Ele está te dando fôlego de vida, mas para você produzir frutos de amor, frutos de esperança, levar a vida para aqueles que não têm mais vida, levar alegria aos que sofrem, a cura aos enfermos. Para isso que Ele está te dando vida. Mas Ele diz mais: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Para os que não estão na sepultura, Ele está te limpando hoje, tá? Está arrancando as ervas daninhas que estão coladas em você, arrancando as folhas secas, está te podando, querido. Você vai ficar feio, porque quando a gente poda uma planta, fica feio, mas as folhas vêm lindas, as frutas vêm mais saborosas, e vai vir o nome de Jesus Cristo nessa noite. Poda ali, poda você, vai doer a poda, vai, deve ter até sangria no meio, mas Ele vai nos podar. E o que estava na cova se levantou hoje e recebeu o Espírito de Deus, aleluia, que sopra nessa igreja, nos quatro ventos, para trazer para você a vida e vida em abundância. Clama Ele, o poder da vida, o que tira, o que levanta, o que exalta e que abate, mas que nessa noite te deu a vida. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor.
Deus.